Nós tínhamos avisado. Há 3 anos atrás, nós escrevemos um livro sobre anjos, homens e nefilins. E há um ano nós publicamos esse livro. E agora nós fomos pegados, não de surpresa, mas previamente pelo governo americano, falando sobre os ETs, sobre os OVNIs e sobre essas coisas que nós até então achávamos que era teoria da conspiração, ou imaginávamos que era somente algo de filme, porém agora está sendo publicado tudo a olho nu e as pessoas estão olhando na internet. Mas nós falamos há alguns anos atrás, vamos falando que os últimos dias, e quando se aproximasse do fim, perto da geração do anticristo, coisas estranhas iriam acontecer, enfim, porque os nefilins iam se manifestar. Nós falamos que os nefilins iam se manifestar porque o anticristo tinha que ter, e ele vinha numa forma, de uma linhagem nefilim, porque em toda a Bíblia, toda guerra na Bíblia começa em Gênesis capítulo número 3, versículo 15, o Senhor diz assim: da semente da mulher e da semente da serpente, o Senhor colocou um embate, um combate entre as duas sementes, a semente da mulher e a semente da serpente. Então a Bíblia discorre em uma luta ferrenha para que a semente da mulher venha a nascer, para que venha o Salvador, e também a semente da serpente, isso é, do Lúcifer, o anjo caído e etc., os anjos que desceram no Ebó, eles vão fazer uma luta para que a semente da serpente também venha a nascer, para que a semente da serpente venha a fazer alguma coisa, enfim. Mas, segundo vamos ler do livro da Bíblia, vamos ler um texto da Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo número 10, salvo engano. A Bíblia diz o seguinte, que o Senhor anuncia o fim das coisas, no começo delas. Ele diz que anuncia o fim no princípio das coisas, e ele firma seu fundamento nessas formas. O fim ele anuncia no começo. Se ele diz que ele anuncia o fim no começo, ele está dizendo que o fim seria como no começo. Então, o Senhor está dizendo que devemos, para ver como será o que anuncia as preliminares finais dos princípios das dores, essas coisas, teríamos que olhar para trás e não para frente. O discípulo de Jesus em Mateus 24 tiveram a mesma curiosidade de saber quando seria o fim das coisas. Fizeram uma pergunta a Jesus: Senhor, quando será o fim das coisas? E lá Jesus dá uma lista em Mateus de número 24, uma lista de 22 sinais. Esses são os sinais que precederia, que era o princípio das dores, mas que não eram os sinais finais e cabais do que ia acontecer. Depois, ele falando isso, Jesus falando sobre os finais por discípulos, logo também Jesus diz em outro texto do Evangelho, segundo escreveu Lucas, e dizendo também no Evangelho de Mateus, que seria como nos dias de Noé. Ele diz, por quê? Agora o próprio Jesus está pegando e dizendo que o fim seria como no dia de Noé. Só que pela a fragilidade que nós temos de interpretação bíblica e a nossa forma rasa de interpretar a Bíblia, durante muitos anos nas igrejas nós vimos muitos pastores falando e pregando somente sobre se dá-se em casamento. Eles diziam que o final dos tempos seria que os crentes pediriam divórcio, essas coisas, e eles pegavam essas coisas como que isso fosse um sinal do dia de Noé. Mas o que Jesus estava querendo dizer no grego ali é muito mais, é muito além do que você possa imaginar. Na verdade, ele está dizendo que seria de uma forma literal, como no dia de Noé. Agora, precisamos saber o que aconteceu no dia de Noé. No dia de Noé, não era se dá-se em casamento e só isso, que como a gente pegamos essa parte do texto e exaurimos como a doutrina fundamental do fim dos dias. Não, na verdade, Jesus estava dizendo que seria como naquele tempo, seria com a mesma corrupção, seria acontecendo as mesmas coisas. Os anjos que desceram, eu não sei qual é a sua tese ou a sua crença é que, porque existe uma crença de falar e dizer que os filhos de Deus não eram os anjos, aqueles filhos de Deus, eles dizem essa doutrina, que eram os filhos de Sete
E as filhas dos homens era a geração, eram as filhas de Caim, mas eu nunca vi um cruzamento de seres humanos, ou seres humanos gerar animais, ou anomalia dos seres humanos, não podia gerar essas coisas, mas existe outra tese. Mas segundo a história, segundo Papias, segundo Agostinho, segundo todas as histórias da Bíblia, os pais da igreja, segundo a própria Bíblia, no livro de Judas, capítulo 1, versículo 6, e aos anjos que procuraram carne, não foi nada espiritual, os anjos procuraram carne estranha, segundo o livro de Enoque, que é considerado apócrifo, mas o próprio Jesus fez referência a Enoque, o escritor dos Hebreus fez referência a Enoque, dizendo que Enoque era profeta. Judas fez referência a Enoque, na pequena carta de Judas, que Enoque era profeta, e outros textos da Bíblia faz referência a esse livro. Então, como nós podemos descartar? Não estou dizendo que devemos canonizar esse livro, mas que não devemos jogar no lixo, porque não está no nosso canon bíblico, e não está nos 66 livros. As coisas que estão no livro de Enoque, nós estamos vendo acontecer. O pior disso é que lá naquele livro apócrifo, ele está encaixando com algumas coisas da Bíblia, como também no livro de Jazé. Ele também diz que em Gênesis capítulo número 6, ali não era homens, não eram os descendentes de Caim, e não eram os descendentes de Sete. Na verdade, a palavra Elohim ali é a mesma palavra para anjo, é a mesma palavra que está referente em Jó 1, em Jó 2, são anjos, Elohim, filho de Deus, de verdade. Anjos desceram no Monte Hermon, 200 anjos desceram através de um anjo chamado Azael, e lá no Monte Hermon viram que as filhas dos homens eram boas para se casar, para se juntar ali, tiveram e comungaram com essas mulheres, e daí nasceram os híbridos, os nefilins, homens com anomalias, homens que não eram totalmente do céu e que não eram nem totalmente da terra. Foi uma mistura de seres celestes com a mistura de homens, de pessoas da terra. Ah, pastor, mas anjos, segundo Jesus, não casa nem se dá sem casamento, porque Jesus disse lá atrás no evangelho, simples. Só que Jesus está respondendo a pergunta dos fariseus, e ele diz o seguinte, baseado em uma lei deles. Jesus disse, lá no céu, ele não fala na terra, ele fala lá no céu, serão como os anjos, que não se dão, não se casam, e nem se dão em casamento. Isso é lá nos céus. Segundo, os anjos, é sabedor em toda a Bíblia que os anjos tomavam forma física. Deus deu aos anjos uma autoridade de tomar corpos físicos. No Hermon, 203º Hermon, segundo o livro de Enoque, 200 anjos que tomaram formas físicas e desceram. É só perceber no livro de Gideão, no livro de Juízes, em toda a parte da Bíblia tem anjos, os anjos que foram até Abraão, os anjos que entraram na casa de Ló, de Sodoma, que eram homens de forma física, não era anjo de asa, nem de fogo, era anjo de forma física. A Bíblia diz que as pessoas quiseram comungar com aqueles anjos que estavam na casa de Ló. Agora perceba que não era espiritual, era uma forma física. Quando continuamos nos evangelhos, no livro de Atos, vemos mais uma vez anjos tomando a forma física. O escritor aos Hebreus disse, sejai hóspedes, porque muitos sem saber hospedaram anjos nas vossas casas. O que ele está dizendo? Que os anjos, Deus deu uma autoridade para que os anjos tomem uma forma física. E quando esses anjos tomaram uma forma física, comungaram com as mulheres e nasceram então chamados nefilins. Então, pastor, a questão é sobre os ETs, sobre os OVNIs que estão vendo aí. O que eles são? A palavra ET, a palavra OVNI, a palavra extraterrestre são palavras nossas, são palavras criadas por nós, são palavras científicas, são palavras de cientista. Nós avisamos, eu avisei, gravei vídeo, escrevi um livro, Anjos, Homens e Nefilins, dizendo que no fim dos tempos haveria uma força, os nefilins iriam sair, os nefilins iriam ser manifestados. Para que o anticristo se manifestasse, os nefilins iam se manifestar. E agora o próprio vice-presidente dos Estados Unidos declarou que os ETs, ou como você queira chamar, os extraterrestres, eles existem. O governo americano está notificando, mostrando, liberando arquivos, mostrando que eles existem.
e que imagens que eles existem, mas que eles não são seres humanos, não são de outro mundo, mas eles são seres também espirituais. E ele está chamando, o próprio vice-presidente está dizendo que eles acham que eles são demônios, com anjos, acha que são anjos ou demônios. Isso é o vice-presidente dos Estados Unidos da América que está dizendo essas coisas. Segundo, o governo americano dizendo que vai liberar mais outros arquivos. Mas o que eles são, pastor? Eu acredito impiamente, sem titubear, que eles são demônios de verdade. Eu acredito, sem titubear, que são descendentes dos nefilins, porque é sabedor, segundo a própria ciência, segundo a própria NASA, ainda não encontramos vida nos outros planetas, não existe vida nos outros planetas. E aonde eles estavam? De onde eles vieram? Eles vieram de outro planeta? Eles sempre estiveram aqui. O mundo nunca deixou de ter nefilins. Até depois do dilúvio, os nefilins, Jesus disse, temos que lembrar do dia de Noé, o fim será como no dia de Noé. Jesus está dizendo que no fim teria uma corrupção, teria uma anomalia no DNA humano, onde seria uma cientista que em 2025, 11 cientistas desapareceram, e uma das cientistas que desapareceram, a teoria dela é que esses extraterrestres chamados por nós, eles eram na verdade humanos, e acha que ali serão os humanos do futuro, isso segundo ela declarou, que eles têm como que traços humanos, mas na verdade o livro do Apocalipse, no capítulo de número... Vamos ver se eles são espíritos, que eles são... Livro do Apocalipse, capítulo de número 16, lá para o versículo de número 13 ao versículo 14, diz, se você pode ver o texto aí na tela, e diz que o dragão cuspiu, e cuspiu espíritos, e da sua boca saiu o dragão, o falso profeta, o anticristo. Aí nesse texto, se não me engano, ele junta o anticristo, o dragão, o grande dragão, o falso profeta, a besta, se não me engano. E aí ele diz que saiu da sua boca demônios em forma de rãs. Saíram demônios em forma de rãs. Como se parecem? Qual é a imagem? Qual é a imagem? Como se parece um ET? Pegue um ET e uma rã. Vamos ver a imagem. A imagem... É só você ver a imagem, continue olhando para a imagem, você vai perceber que um extraterrestre ou um ET é a mesma imagem de uma rã, se parece demais com uma rã. O que João está dizendo em Apocalipse, lá no texto, veja o texto agora, lá no Apocalipse diz que eram os demônios do final, e perceba, eu tenho que notificar isso, perceba que o texto está dizendo que isso vai acontecer no final. Isso já no final, isso vai acontecer no final. Ele está usando o falso profeta, o dragão, a besta, o Apocalipse, João está dizendo. E ele disse que é semelhante, como João não sabia, ele não ia expressar, ele não sabia como dizer. João não ia usar a palavra ET, João não ia usar a palavra extraterrestre, porque são palavras nossas. João ia usar a forma deles, e a forma deles é como uma rã. Agora veja a imagem de novo, é como uma rã. Perceba? Então, o que é isso, pastor? Os nefilins, e esses ETs, os extraterrestres, que vão aparecer mais ainda, eles sempre estiveram na Terra. Só que eles são demônios, são anjos, são mistura de anjos e homens e demônios. Verdadeiramente, isso é o que é, pastor. Quando escrevi o livro, e mostrei o meu livro e citei sobre que o anticristo seria um pouquinho dos nefilins, ele tinha uma mistura de anjo, etc. Alguns amigos, alguns colegas, algumas pessoas até disseram, rapaz, não acha que isso é muita loucura? Na verdade, isso não é uma loucura, isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia, é porque nós estamos acostumados, nós estamos indo para a igreja e temos a nossa fé muito rasa. Jesus disse que nós deveríamos estar sempre no nível da rocha, mas nós estamos no nível da rocha, nós estamos cavando fundo, porque não temos coragem de cavar fundo. Estamos presos mais em dogmas, em liturgia que nós criamos para nós mesmos na igreja. Estamos presos em convicções, estamos presos, engessados em uma doutrina dogmática que não é bíblica, que muitas delas não é bíblica. E quando alguém aparece
que cava profundo, que vai ao nível da rocha, que procuramos nas entrelinhas o que Jesus disse, não lê as escrituras, mas examiná-los. Paulo escreve aos Hebreus, e eu creio que ele escreveu aos Hebreus, ele diz, como vocês estão bebendo leites, quando deveria serem mestres nas escrituras. Agora, deveríamos sermos mestres, mas estamos bebendo leite. E quando alguém fala alguma coisa que não é de outro mundo, é da Bíblia, de uma forma, em uma profundidade, na mente das pessoas, salta esse pensamento. Isso é loucura, é heresia. Por quê? Porque é o que não conhecemos, é o novo. As pessoas ficam só por cima, superficialmente nas escrituras, mas a Bíblia é muito mais. Tudo que, eu costumo sempre dizer isso, tudo que Jesus disse é mais do que você possa imaginar, e tudo que Jesus fez está além da nossa compreensão, está além das nossas convicções, dos nossos dogmas. Na verdade, nós temos avisado, e eu tenho agora convicções e estamos provando, o governo americano, agora as mídias, os jornais, todos vão notificar e vão provar, e daqui até lá vocês verão e saberão de verdade que virá aparecer mais coisas, e essas coisas já estão nas escrituras. Agora, pastor, é o fim? Já estamos chegando ao fim, eu tenho convicção no meu espírito e pela minha fé, talvez eu possa estar enganado, que estamos chegando ao fim, mas não estamos na grande tribulação, não estamos passando ainda. Eu creio que essas coisas, mas pastor, porque essas coisas vão se manifestar agora? Porque não teria como viver entre os seres humanos. Agora, isso vai acontecer, o que está escrito em 2 Tessalonicenses. Paulo diz o seguinte, que Deus deixará, que isso virá a operação do erro para que creiam na mentira. Melhor é que a Bíblia diz que o Senhor deixará que aconteça essa operação, e para que antes que se manifeste o filho da perdição, mas antes que o filho da perdição, antes dele se manifestar, que é o anticristo se manifestar, e não pode manifestar literalmente agora, porque o Espírito o detém, o Espírito e Miguel o detém. O que acontece? Por que eles o detêm? Simples, porque antes disso, o próprio apóstolo Paulo diz, 2 Tessalonicenses, que virá uma grande apostasia. Muitos apostatarão da fé. Agora eu pergunto, meus queridos amigos, pastores, mestres, como ficarão a fé das pessoas que são rasas? Como alguns pastores irão explicar para o seu povo que no princípio criou Deus os céus e a terra? Fez o homem, fez a mulher, fez as árvores, os animais. Aonde vocês vão encaixar os ETs? Onde vocês vão encaixar os extraterrestres, entre aspas? Onde vocês vão encaixar eles? Da onde eles veio? De que planeta eles veio? De onde eles nasceram? De onde estão vindo? Da onde? O que aconteceu? Ou a Bíblia está errada? E eu tenho certeza que a Bíblia nunca esteve errada. Nós que nunca estivemos profundo no nível da rocha, como a Bíblia diz. E que Deus, como diz o salmista no Salmo 119, ele diz, Senhor, revela-me os mistérios da sua palavra. Ele disse que a palavra é mistério. As palavras que eu vos tenho dito é espírito, não é qualquer coisa, é espírito e vida. Depois outro texto diz que essa palavra de Deus é mistério. Essa palavra, a palavra de Deus é mistério. Então, mistério não se entende, amigos, só olhando, examinando. Então, o que acontece? Esse sim, verdadeiramente estamos chegando ao fim. E os nefilins ainda vão, e já estão se manifestando, vocês vão saber mais notícias dos nefilins. E agora estamos vendo a prova cabal. E a prova cabal de que eles sempre tiveram e sempre existiram. Pastor, agora a pergunta a se fazer é essa. E onde ele estava? De onde eles vêm? De onde estão vindo? De onde estão vindo? De onde estão vindo? Simples. Eles estão vindo do lugar onde eles sempre estiveram. Eles estão vindo dos lugares mais obscuros. Eles estão vindo de partes do mar. Eles estão vindo de partes de... Melhor, e há quem diga os próprios governos. Eu que estou dizendo. Governos dizem que estão vindo do núcleo da terra. Estão vindo do núcleo da terra. Eu tenho que explicar e parar. Isso é tema para outro vídeo,
para explicar sobre o abismo, sobre os anjos que estão presos. Lógico, os anjos que estão lá não vão sair agora, eles estão preparados para o juízo, diz a Bíblia. Contra fatos não há argumento. Mas os nefilins, sobre os demônios, eles são demônios, são uma parte humana, são partes humanas, parte anjos, parte demônios, e eles são sim demônios. E não é eu que estou dizendo, a Bíblia diz, Jesus disse, João falou, e aqui eu estou dizendo, mas nós temos avisado isso, temos falado. Para alguns pareceu estranho, mas muito estranho será a partir de agora. Será muito mais estranho. Será muito estranho como você vai explicar isso para as pessoas. Como as pessoas vão lhe perguntar, simples. Se a igreja não estiver preparada, vai haver a grande apostasia que Paulo falou, pastor? Vai. Por quê? Porque imagine os céticos, imagine os ateus, imagine aqueles que vão nos perguntar, e aí a Bíblia? Aonde que andam os ETs na Bíblia? De onde vieram os ETs? E aqueles que estavam com a fé fraca? Aqueles que estão sendo enganados com muitas doutrinas que nós já estamos vendo na internet. Pessoas desfazendo da Bíblia, desfazendo de Deus, desfazendo da igreja, desfazendo dos ensinos. E agora, como vamos ensinar? Simples. Não ignore a revelação do Espírito. Não ignore as Escrituras. Todos nós temos uma Bíblia em nossa mão. E o Senhor diz que devemos examinar. Temos que aprender, temos que estudar, temos que buscar. E isso o que os ETs, pastor, o que está indicando? Isso está indicando que estamos se aproximando dos dias de Noé. Lógico, os governos já sabiam isso desde a década de 40, que os governos sabem que existe. Por que as pessoas nunca se perguntou por que é que a Igreja Católica tem 2 grandes telescópios nas suas basílicas, telescópios imensos, os melhores do mundo, os 2 melhores do mundo, são de propriedade da própria Igreja Católica. Por que elas fazem isso? Por que elas estão olhando para cima? O que a Igreja Católica está fazendo? A Igreja Católica já sabe disso há muito tempo, mas elas não têm como explicar e talvez não saibam explicar a fé das pessoas. Mas Enoque disse, imagine o susto que as pessoas vão ter quando souberem que as sereias sempre existiram, que a sereia existe. E quando souberem que as sereias são demônios, e quando souberem que as sereias são descendentes também dos próprios nefilins. Como você acha que no tempo de Dagon, no tempo de Davi, a arca entra no tempo de Dagon, como é que o Deus Dagon é metade de homem e metade de peixe? Aonde? Pense comigo, onde os filisteus viram uma imagem de um certo Deus, que era metade de homem e metade de peixe. Você acha que alguém pensou e criou? Não! Aquilo ali já existe porque as sereias existiram. Sempre existiu. Enoque diz que existiu. E por que nós estamos desmistificando algumas coisas? Eu estou querendo mostrar para você que o mundo que nós estamos é mais místico que você possa imaginar. Detalhe, o pior de tudo é que este mundo está no maligno. Nós avisamos, e agora estamos lançando o nosso segundo livro, a continuação do livro Anjos, Homens e Nefilins, Trevas, mostrando essa parte, explicando direitinho, dentro das Escrituras, mostrando os textos bíblicos, sem forçar texto, mas mostrando que as Escrituras sempre tiveram razão, e nós é que estamos desapercebidos, porque estamos presos somente, engessados em coisas tão pequenas, então, fúteis. Aqui fica esse vídeo e vamos aguarde, inscreva-se no nosso canal, dê o like para você receber mais outras notificações de vídeos como estes e mais profundo. Aguardem, porque no próximo vídeo iremos falar de um assunto ainda bem glorioso. Que Deus abençoe você no nome de Jesus.